Boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui estamos novamente para realizarmos o trabalho da noite. E hoje, por incrível que pareça, comemora-se 110 anos do nascimento do nosso Chico Xavier. E eu trouxe para todos uma pequena fala a respeito do Chico Xavier, esse nosso irmão tão amado, tão querido. Vamos fazer a nossa oração inicial e daremos prosseguimento. Deus, nosso Pai amoroso, que a vossa bondade infinita permita que cada fração do vosso amor possa traduzir na terra a ação da vossa misericórdia, afagando os bons sentimentos, destruindo a discórdia e nos elevando a um patamar de crescimento. Somos gratos, Senhor, por tudo o que nos permites receber. Que a vossa paz nos envolva neste momento, nesta noite, nos abençoando e abençoando a todos os nossos irmãos, aqueles que sofrem, aqueles que estão felizes, a todo o universo. Esteja conosco, Senhor, neste momento, e que assim seja. Meus irmãos, Jesus teve muitos seguidores quando esteve aqui na terra, entre nós. No mundo atual, no mundo moderno, como poderíamos dizer, ele os tem também, em número incalculável. E dentre muitos desses seguidores de Jesus, destacou-se um espírito iluminado, um verdadeiro apóstolo, seguidor convicto dos ensinamentos do Mestre, trazendo em sua bagagem virtudes como compaixão, respeito, misericórdia, fraternidade, solidariedade, caridade, esperança, amor e, sobretudo, humildade. Ao longo da trajetória de vida do apóstolo Chico Xavier, inúmeras foram as demonstrações de humildade desse seguidor de Jesus. Centenas de mães encontraram na psicografia de Chico Xavier o consolo e o amparo quando seus filhos retornaram à pátria espiritual. Essas mães receberam o conforto que tanto esperavam, e diante daquele discípulo do Cristo, elas se sentiam realmente confortadas e amparadas. O nosso Chico possuía a psicografia mecânica, uma preciosidade
que, segundo os dizeres de Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, que o Chico, ou seja, ele não tinha noção do que se tratava e sobre o que escrevia. As revelações de Kardec, registradas no livro O Céu e o Inferno, em relação ao mundo espiritual, também tem desenvolvimento com André Luiz na série A Vida no Mundo Espiritual. Mas o que mais chama a atenção dos espíritas foram as cartas psicografadas, mensagens que vieram confirmar dois princípios básicos da doutrina espírita: a sobrevivência da alma e a comunicação dos espíritos. Na psicografia de Chico Xavier, essas cartas, além de notícias pessoais, traziam informações exatas que identificavam os espíritos que as mandavam, não deixando dúvidas aos familiares. Na maioria, essas cartas eram de jovens que desencarnaram muito cedo, pelos motivos mais variados. O modo de se expressarem, as gírias, os apelidos, os fatos do cotidiano familiar, notícias de familiares que se encontravam no mundo espiritual. Tudo isso trazia a autenticidade dessas comunicações. Naquele universo de saudade e de dor, de expectativa e de medo, era comovente a quem estivesse observando o rosto das mães que ali se encontravam, a perplexidade e o alívio quando ouviam a leitura das cartas pelo Chico e diziam: é meu filho, ele continua vivo. Notícias psicografadas também, inúmeras vezes, relatavam fatos sobre pessoas que haviam cometido suicídio. Em outros casos, notícias eram dadas também, como no caso da jovem Lara, que estava grávida do namorado e seu namorado fora assassinado em um assalto. Um caso específico, porque nesse caso não houve psicografia, mas sim um relato oral. Que mais uma comunicação num simples contato com Chico Xavier. Um breve encontro onde ele dizia: o Chico manda pedir
a Lara, que tenha o filho. Não faça o aborto. Assim, muitas vidas foram harmonizadas, visando novos caminhos trilhados. Vidas se reconstituíram, seguindo caminhos traçados por si mesmos, buscando o conforto e o consolo em diferentes frentes de trabalho e em benefício dos mais necessitados. Inclusive nessa comunicação oral feita pelo Chico Xavier, o jovem diz: ninguém teve culpa do que me aconteceu. Minha hora era chegada. Não deserte da vida, pedindo a Lara que não cometa suicídio. Não deserte da vida para me encontrar, porque isso aumentará ainda mais a distância entre nós. E quando não havia comunicação, quando aquelas mães procuravam Chico e não havia comunicação, o amor entrava em ação. Era simplesmente o Chico Xavier. Suas atitudes, sua humildade, seu olhar, seu sorriso, seu exemplo era a maior mensagem que as mães podiam receber. E ele costumava dizer a elas, pleno de compaixão: ó, minha filha, como está doendo em nosso coração a saudade do filhinho, não é? Mas vamos pedir à nossa Santíssima Mãe que nos proteja, para que possamos suportar. Ajude os filhos alheios. Contemos com Jesus, mas que Ele também possa contar conosco. Ao receberem estes ensinamentos, muitas mães realizaram belas obras por este Brasil afora. Uma mãe conta que após a partida do seu filho em 1983, as pessoas da sua cidade comentavam que a mãe espírita é diferente, é mais forte. E por isso várias delas eram levadas ao Centro Espírita Luiz Gonzaga ou à casa dessa senhora, acreditando que ela poderia ajudá-las. Ela disse ao Chico que não sabia como fazer, pois sentia que aquelas mães saíam como chegavam. Ou seja, a sua dor era a mesma, era maior do que a sua capacidade de atuação. O Chico, porém, lhe disse que pedisse a elas que fizessem um curso de religião. O que não precisava, essa senhora dizia, porque, segundo ela, havia empatia, ou seja, elas sabiam da verdade do Chico, que ele era de fato verdadeiro. Mas ela não podia dar, essa senhora,
não podia dar a essas mães o amor que acolhe, acalenta e conforta, exatamente o que ele, Chico, oferecia a elas em abundância. Chico conta também que certa vez um homem lhe pediu para ser informado de como aguentar a dor da perda com dignidade. E Chico lhe diz que a doutrina nos ensina que temos que passar por ela, sem estacionar no acostamento, levando como companheiras de viagem a fé e a serenidade. No ponto de chegada, só o amor e a saudade, plenas de gratidão e de lágrimas, nos unirão. Humberto de Campos, no último capítulo da Boa Nova, intitulado Maria, diz que no auge dos derradeiros instantes da crucificação, Jesus disse a João e a sua mãe: Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E deixou como suprema lição que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Assim, fizeram Maria e João em Éfeso. Estas e muitas outras coisas nos evidenciavam a claridade do reino de Deus, que brilhou tão forte perto de nós. Esse brilho de Chico Xavier, que a 30 de junho de 2002, em Pedro Leopoldo, partiu, deixando centenas de corações enlutados. Já Maria de Nazaré, bem velhinha, vê se aproximar quando orava a Deus, no cair da tarde, o filho que vem buscá-la. Ela, que havia segurado o corpo machucado de Jesus, chorando silenciosamente. Ela que consola todas as mães que sofrem por verem seus filhos muitas vezes crescerem num mundo ainda impiedoso. E ela nos diz: calma, minha filha, isto também passa. Palavras que o Chico nos ensinou e que nos conforta sempre, em qualquer situação. Chico, em sua sublime humildade, acolheu inúmeras criaturas necessitadas, materialmente e espiritualmente. Como fez com Jorge, um pobre indigente que amava profundamente o Chico e sempre se fazia presente onde o Chico estivesse. Nós que conhecemos a história do Chico e a história do Jorge, e essa história é uma das minhas preferidas. Quem foi Jorge? Um pobre indigente, que onde o Chico estivesse e ele soubesse, ele ali também estava. Enfrentava uma fila enorme, mal vestido, como disse o jornalista que mencionou esse fato,
sujo, tinha um grande mau hálito, mas ele não arredava pé. E uma fila imensa, e o Chico recebia a cada pessoa, segurava em suas mãos, e a fila andava. E chegou a vez do Jorge, e o Jorge começou a conversar com o Chico. E Jorge não tinha pressa, e o Chico também não tinha pressa. As outras pessoas se inquietavam, porque queriam chegar logo perto do Chico, mas Jorge continuava conversando, abraçava o Chico, beijava o rosto do Chico e as marcas de seus lábios rachados deixavam um pouco de sangue no rosto do Chico. E o jornalista nos conta que, em momento algum, o Chico demonstrou sentir o odor que vinha de Jorge. Em momento algum, ele colocava a sua mão no rosto para limpar. E ainda dizia ao Jorge: e então, Jorge, e o versinho, e aquele verso que você gosta de falar? Vamos falar para todo mundo ouvir? E ele começava, o Jorge todo feliz. Menina do cabelo longo, joga as tranças para cacunda, queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. E o Chico ria e as pessoas riam, e o Jorge tranquilo, não tinha pressa. Então o Chico abraçava Jorge, tirava um dinheirinho do bolso e dava a ele. Esse era o nosso Chico. Quem de nós teria essa paciência de estar ali, bem próximo de uma pessoa com tantas dificuldades, com tantos problemas? Mas ele tinha. Vamos nos inspirar nesse apóstolo da humildade, acolhendo, amando, buscando o lenitivo para todos aqueles que ainda caminham nessa terra de provas e expiações. Ainda humildemente, Chico consola os filhos que perderam as suas mães. Ele consolava as mães, mas também consolava os filhos que perderam as suas mães. Como na belíssima história da Flor de Manacá, que é outra das minhas preferidas, das inúmeras histórias de Chico Xavier. Ele conta que uma senhora, ainda jovem, lá em Goiânia, ela perdeu a mãe. Vou resumir. Ela perdeu a mãe. Ela tinha verdadeira adoração pela mãe. Morava vizinha à mãe. E um belo dia, estando em sua casa, chega um sobrinho e grita: tia, a vovó está morrendo. E ela corre e vai socorrer a mãe ali ao lado. Chama um vizinho que pega o carro, e no carro ela olha para sua mãe e vê que a sua mãe já está perdendo a vida. Através dos olhos da mãe, que eram azuis, bem azuis, ela vê desaparecer o azul, o brilho dos olhos de sua mãe. Ela se desespera e a mãe desencarna nos braços dela. Ela confessa depois que ela não se lembra do que aconteceu, mas dizem que foi difícil tirá-la de cima do caixão da mãe. Tamanho era o amor
que ela tinha por essa mãe. Um belo dia, ela soube por uma amiga que o Chico estaria em Goiânia. E ela convidou essa moça, essa mulher, essa jovem mulher, para ir conhecer o Chico. Ela não era espírita. E ela resolveu ir. Ao sair de casa, no jardim da sua casa, tinha um pé de manacá todo florido, que a sua mãe havia plantado. Instintivamente, ela pega uma flor do pé de manacá e coloca em sua mão e vai. Chegando ao local onde o Chico se encontrava, uma fila imensa, ela sente uma emoção muito forte, muito grande. Mas ela continua naquela fila, mesmo sem saber o que estava acontecendo ou o que aconteceria. E não saberia o que dizer ao Chico. As pessoas passavam, ele estendia a mão, cumprimentava as pessoas, dizia uma palavra e as pessoas iam saindo. Era muita gente. Quando chegou a vez dela, ela já estava com os olhos cheios de lágrimas e não consegue falar absolutamente nada. Então o Chico estende a palma da mão para ela. Então ela percebe que ela deveria colocar a flor de manacá na mão do Chico. Ele pega a flor, fecha a mão, coloca a flor no bolso do paletó e vira para ela e diz assim: ela continua a ter os olhos azuis mais lindos que você possa imaginar. E naquele momento ela percebeu que a mãe dela estivera ali ao seu lado o tempo todo. E ela saiu em prantos. É uma história linda, realmente, e autêntica. Ao regressar à vida espiritual, Chico Xavier deixou um vazio que não foi preenchido em termos de liderança no amor ao próximo, no desinteresse notório aos bens materiais, na sinceridade, mas, sobretudo, na humildade. Deixou um exemplo de vida quase inatingível em comparação ao que se pode observar no mundo atual. O homem simples que foi, Chico Xavier, vestido humildemente, tinha suas mãos beijadas pela multidão de pessoas que o procuravam. E ele costumava afirmar nessas ocasiões que estava no fim do corpo, mas dizia também, com lágrimas nos olhos que teimavam em cair, que se lembraria de todos quando partisse. Então essa é a nossa pequena contribuição sobre o Chico Xavier, esse irmão querido, esse apóstolo da humildade que nos deixou e que deixou tanta coisa bonita, tanta coisa que nós podemos ler, compreender, tentar vivenciar e prosseguir. Diante disso,
nós vamos fazer a nossa oração final, a nossa prece final, agradecendo ao Pai de amor e de misericórdia, que permita que humildemente possamos sempre traduzir a ação do seu imenso amor. Somos, acima de tudo, gratos também pelo amor de Jesus que nos conduz aos bons sentimentos para que tenhamos e venhamos a ser pessoas do bem junto a todos. Somos gratos, Senhor, por convivermos com os ensinamentos do amigo Chico Xavier, esse apóstolo de Jesus, esse apóstolo da humildade, e rogando também ao Mestre Jesus que um dia possamos também sermos seus apóstolos. Humildemente rogamos, Senhor, que nos permita essa graça, esse amparo, que a Tua bênção, a Tua paz, Senhor, e a Tua luz nos envolvam hoje e sempre, e que assim seja.